Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a perceber, aprofundar a nossa percepção para desinterpretar, ou seja, decompor sobre as nossas vocações lógicas de circuitos de desintegração de conhecimentos, onde a gente acessa a nossa base de dados a partir da certa disposição que a gente meio que galantemente, gananciamente, tenta gastar mais energia para advertir-nos e dimensionar-nos sobre a matéria que a gente vai estudar. E essa matéria que a gente vai estudar hoje é uma matéria que reveste a vida. É uma matéria, digamos assim, é um complemento da vida e das transformações de muitas performances da vida, né? A gente depende muito disso que a gente vai falar hoje, né? Então, por mais simplórios que às vezes a gente aparece tentando dissolver um conhecimento, lembrem-se que esse conhecimento ele é prejudicial no sentido da relação, né? Ele prejudica todo mundo. Por que prejudica? Prejudica entre aspas. Porque a gente necessita, a gente é dependente, de certa forma, dessas matérias. Bom, e aí a gente vai falar hoje dos tipos de rochas, né? Rochas. Então, quando a gente fala abstrativamente rochas, a gente lembra de densidade, daquelas camadas de pedras, né? Que às vezes a gente vê por aí, né? Bom, e rochas elas podem ser muito mais do que isso a partir da decomposição e do acesso das relações que buscamos buscamos rendimentos. Até por isso a gente presta bem atenção e tipifica essas rochas. Então vamos começar a afundar esse assunto para entender e ver esse tipo de importância que precisa ser tolerado em um nível mínimo para que nós possamos estar de bem sobre essa natureza, né? Essa natureza de saberes. Até porque você algum dia pode precisar de rochas, né? Na verdade, todos nós precisamos de rochas. Bom, então antes de afundar, nosso conhecimento com a ajuda de um artigo, né, vamos pegar a matéria rocha, né? Vamos pegar aqui que a gente tem uma rocha aqui, né? E aí a gente não falou que a rocha, né, ela é sinônimo de densidade. Ou seja, força de conjunto. Né? Então, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que uma rocha ela é consistente. Então, a gente já descaracteriza a rocha aqui. Ó. Ela é consistente. Então, ela resiste a forças empregadas. Né?
Então, dependendo dessa uma rocha, a gente pode utilizá-la como ferramentas, né? E aí a gente tem, ó, ferramentas. As ferramentas, elas fermentam o indivíduo, por quê? Porque com a ferramenta, o indivíduo começa a criar fontes de mudanças, né? Porque as ferramentas lhe fazem, a partir dos pensamentos, seguros ou mais seguros de conseguir vetorizar um objetivo. Só que para saber qual rocha usar, como desenformar melhores ferramentas, o que a gente tem feito? A gente pega as rochas, né? Separa as rochas e faz cruzamentos com elas, né? E aí esse cruzamento ele desproporciona dados que vão fazer com que a gente obtenha receitas de matérias objetivadas. E o que são essas matérias objetivadas? Ora, se a gente pegar aqui, ó, ferramentas da agricultura. Vamos ver aqui. Olha só. O tanto de ferramentas que a gente já desenvolveu com esses reconhecimentos, né? E desinformações, né? Agora vamos pegar ferramentas de cozinha. Olha só que legal. Olha só que conjunto de universos de relações do homem que lhe deixa mais seguro de desinformar, de ir atrás de um objetivo, né? É o que a gente falou, ó, ferramentas lhe dão fontes de mudanças, de seguros, de vetorizar um objetivo, ou seja, realizar uma receita, né? Uma mistura, uma composição. Então, por que a gente precisa de ter esses tipos de rocha? Porque o homem é um compositor de rochas sobre objetivos de sobrevivência na busca da adequação das proporções de valores objetivados pela qualificação que os dados e as soluções pedem. Então, vamos supor que eu preciso de construir um andaime, né? E aí as rochas, com o estudo dessas rochas e dessa sistemática, eu posso pensar em qual é a melhor proporção de rochas para a composição do andaime. Até porque a gente tem as ligas, né, que essas rochas fazem nas matérias a partir de operações. Então, o que acontece? A gente está aprendendo e a gente empreende a partir da operação com as rochas. Mas vamos entender as rochas, porque rochas são coisas grandes, né? Grandiosas. Os 3 tipos de rochas existentes são as rochas magmáticas, sedimentares
sedimentares e metamórficas. Metamórficas. Lembre-se que rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. Então, vamos lá. Rocha é um ou mais minerais. Ok? Seu processo de formação é contínuo e as primeiras rochas surgiram após a formação e resfriamento da Terra. Então, a rocha, ela é uma coisa que ela é viva, vamos por quê? É viva por intemperismo das relações biológicas, né? Das relações de intemperismo, né? É vivo por intemperismo das relações. Pronto. Imagina que a gente tem mais água do que rocha, né? Só que quando a rocha está sobre uma fonte, né? Quando a rocha, vamos dizer assim, vamos pensar nesse sentido. Vamos pensar que a gente está aqui no universo, né? Esse é o universo e aí a gente tem rochas aqui, ó, né? Rochas. E aqui tudo é vapor de água, muito vapor de água. E aí a gente tem uma fonte, né? Pode ser o sol ou alguma fonte, né? E se essa fonte consegue transmitir energia para uma rocha, né? Ela mantém a rocha e os minerais quente. E aí, dependendo da composição desse processo de quente, né? A gente pode ter um quente, né? E uma passagem de temperatura para esse quente. E desse quente, né? Ela ir se esfriando aos poucos. Por quê? Porque ela vai decompondo pelo desequilíbrio do volume do interior do núcleo para o exterior, que é o universo em si, né? E aí a gente tem uma desescala de energia. Como que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que a Terra é redonda? Porque existe uma desescala de energia sobre o núcleo da Terra, ó. A gente tem o núcleo da Terra e uma desescala de energia que é assim, ó. Sabe? Ela sai do núcleo, né? E aí vai sobre ela vai compondo aqui, ó, camadas, né? Camadas de sedimentos esfriados, né? Então aqui a gente tem uma temperatura muito alta e aqui a gente tem o esfriamento. Por quê? Porque por causa do afastamento dessa rocha da fonte, né? Então existe um afastamento desses minérios de uma fonte e eles vão se esfriando, né? Então olha só que legal, né? E aí esse esfriamento ele gera essa camada, né? A gente chama disso de exponencial. É um gráfico onde a gente tem aqui, ó, maior temperatura e menor temperatura, né? O equilíbrio, aqui a gente tem o equilíbrio atmosférico.
E aqui a gente tem, ó, os pontos de desescala de resfriamento desse núcleo, né? Que continua quente porque essa parte aqui, ó, foi desesfriando, né? Bom, e aí dentro desse processo, né, a Terra, sobre tudo isso, ela tem suas rochas, né, seus conjuntos de minerais. Ao longo da história geológica da Terra, as rochas se formaram e se modificaram constantemente. Rochas antigas são transformadas em rochas novas, enquanto isso, novas rochas são criadas pelo derramamento de magma. É o chamado ciclo das rochas. Então a gente tem um ciclo das rochas. E essas rochas, elas estão num universo, né? Afastado ou próximo a fontes. Então, essa questão do ciclo das rochas, ela está ligada com o intemperismo externo e o próprio intemperismo da sua localização, né? Das forças da natureza dentro da sua localização. Relacionado ao núcleo, ao centro do planeta que a gente fala. Origem e classificação das rochas. Na era primitiva ou pré-cambriana, a Terra devia ser uma só massa incandescente, com temperaturas elevadíssimas sem existência de matéria sólida. O que isso quer dizer? Ele está querendo falar aqui, ó, que houve uma época em que o planeta não tinha acumulado muita água, né? Era mais rochas, né? Não tinha muitas poças de água por conta da atração e do preenchimento do processo de solidificação da água do universo, né? Então você tem aquela atração da água para a rocha e a apreensão dela por conta da formação de camadas aqui, ó, camadas densas, por conta da vida que é formando com a água, com a chegada da água, né? A vida, ela não deixa a água se ir mais, né? Ela apreende a água. E aí dizem que era muito quente, né? Só que existe uma certa atração osmótica por forças, né? Você tem, por exemplo, quando você tem uma maior força aqui e uma menor aqui, ó, de alguma maneira, né, elementos daqui vão ser indicadamente direcionados para cá por causa da habilidade de um universo se organizar. Nós estamos em um arranjo que é muito organizado, cara. Não é à toa que as pessoas nós somos levados a acreditar em Deus, né? A semente que nasceu toda essa organização. Deus, ó, a semente que levantou a vida, né? Fez acontecer tudo. Então, esse universo, ele tem essa questão de compartilhamento por natureza, né? A gente vê muito isso nos processos biológicos mesmos, né? A morte de um é comida para outro. Os minerais eram uma massa pastosa semelhante ao magma, quando a Terra começou o processo de esfriamento.
muitos minerais se solidificaram e formaram as primeiras rochas do planeta, as rochas magmáticas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que existe um afastamento por equilíbrio do universo, né? O universo, ele afastou a Terra do Sol ou da fonte que, que esquentava ele todo, e o afastamento fez as placas tectônicas se movimentarem e, e a vida acontecer a partir da chegada do resfriamento descomportamentado pela chegada da água, né? Ou seja, a solidificação. Vamos ver se é solidificação. Eu acho que eu estou errando esse termo, né? É mudança do estado gasoso para o sólido. Ressublimação. Não, desculpa, não é solidificação, não, é ressublimação que chama. E aí, olha que legal, né? Antes a gente tinha micro vidas muito resistentes, a gente chama de bactérias, a gente chama de archae, né? São seres vivos que conseguem viver em ambientes extremamente difíceis, né? Em altas temperaturas. Vamos lá. Os gases e vapores que escaparam do resfriamento dos minerais deram origem à camada de ar que envolve a Terra, a atmosfera, com a formação das chuvas, dos rios e oceanos agindo como agente de erosão. Tá vendo? A erosão. Foram se formando novas formas de relevo, as placas tectônicas, essas formas de relevo. Os detritos sedimentos resultados das erosões das rochas primitivas foram sendo depositados camadas por camadas nas depressões, dando origem às rochas sedimentares. Como o gelo, ele sofre com... Placas de gelo sofrem com o aquecimento, né? E geram isso. A Terra sofreu isso. Submetidas às condições de temperatura e pressão, as rochas magmáticas e sedimentares deram origem às rochas metamórficas. Tá, então vamos ver aqui, ó. Rochas magmáticas. A gente está falando dos tipos, né? A informação que a gente tem aqui é as rochas magmáticas e sedimentares. Então, as magmáticas e sedimentares deram origem a metamórficas, né? Pô. Rochas magmáticas. Magmáticas. Dá uma olhadinha nela aqui. Olha só. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas ou ígneas, são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. O magma que existe no interior da Terra é expelido pelas erupções vulcânicas. Então, formada pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso.
Magma que existe no interior da Terra, expelido pelas erupções vulcânicas, né? Então vamos pôr aqui, ó. A gente tinha a Terra bem apertadinha aqui, ó. A gente tinha uma coisa mais ou menos assim, ó. E aí essa coisa, né? Ela foi sofrendo o afastamento de uma fonte de calor, de minério, que deixava ela cozinhando, né? Então aqui, ó, o afastamento fez a descozinhação. O que que isso quer dizer? É o resfriamento. A mudança de temperatura. E essa mudança de temperatura desinformou isso daqui, ó. Começou a fazer alguma coisa assim, ó. Sabe as camadinhas de um churrasco? Quando você está fazendo churrasco? Mais ou menos esse daqui, ó. Começou a formar essas coisas assim. Por conta da temperatura, né? E aí, isso foi acontecendo, né? Foi afastando demais, né? E aí, de novo, ó, a gente tem cada vez mais a diminuição da fonte de calor e a entrada de fonte fria, né? De resfriamentos. Um pouquinho, né? E aí sucessivamente. Isso gera certas. Vai chegar um momento aqui, ó, que o calor no núcleo ele vai é, fazer essa convecção, né? Essa corrente de convecção. Aqui, ó, ele vai tentar sair por alguns locais aqui, ó, e continuar esquentando a Terra. Então, essas correntes vão gerar os movimentos das placas, vão gerar as placas tectônicas. E os rios. Rios não, né? Os oceanos. Por que o oceano é muito salino? Por conta das rochas, né? Da erosão. Oceanos, erosões. Legal demais, né? A solidificação do magma ocorre de duas maneiras, na superfície e no interior da Terra. O magma que chega à superfície e sofre rápido esfriamento permite que se formem pequenos cristais na sua composição não visíveis a olho nu. Recebem o nome de rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. O resfriamento no interior da Terra forma as rochas magmáticas plutônicas. Então a gente vai indexar esse conhecimento aqui, ó. As rochas magmáticas. Magma no exterior e no interior da Terra. No exterior, falou aqui, ó. Duas maneiras, superfície no interior da Terra. Exterior, vamos pôr superfície, né? E sim, interior da Terra. O magma que existe no interior da Terra é expelido pelas erupções vulcânicas. A solidificação do magma ocorre de duas maneiras, na superfície e no interior da Terra. O magma que chega à superfície sofre rápido esfriamento e permite que se formem pequenos cristais na sua composição não visíveis a olho nu. Recebe o nome de rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Rocha vulcânica ou extrusiva. É isso mesmo, né? Extrusivas. Vamos ver aqui se a gente acha. Rocha
extrusiva. Aí, ó. Olha aqui, ó. Aí a próxima é a magma que chega à superfície recebe o nome de extrusivos. O resfriamento no interior da Terra forma as rochas magmáticas plutônicas. Então, resfriamento. Interior forma as rochas plutônicas. Onde que está plutônicas? Ou intrusivas. Intrusivas. Nesse caso, o resfriamento do magma é lento, permitindo a formação de grandes cristais visíveis a olho nu. São também chamadas de rochas cristalinas. Ou cristalinas. São exemplos de rochas magmáticas. Vamos pegar aqui, ó. Plutônico. Bacana. Ó, dependendo da diferença da pressão e do resfriamento, né? Você vai ter a formação de rochas diferentes, né? Isso é interessante, ó. São exemplos de rochas magmáticas o basalto, que é o tipo de rocha magmática mais comum. É utilizado como paralelepípedo para calçamentos de ruas. Essa é uma curiosidade, ó. Não lembrava disso. Paralelepípedos. O basalto. O granito também é formado pela rocha magmática, que quando polido é usado no revestimento de pisos, paredes e tampo de pia de cozinha e de banheiros. Sem o polimento é usado como calçamento de ruas. Granito. Mesas de mármore. É isso mesmo, né? Mármore. Ou pisos. Pisos no sentido de ou calçamentos. Tá, granito, basalto e o diórito. Esse aqui é menos conhecido, né? O diórito, cuja finalidade é especialmente fazer pedra britada para construção de estradas. Pedra britada para construção de estradas. Muito bacana. Vamos ver o diorito aqui. Diorito. Aí, ó. São mais ou menos aquelas pedrinhas, né? Cascalhos, essas coisas. Bom, excelente. Depois a gente pode até aprofundar mais, que esse conhecimento é muito interessante. Agora a gente vai falar das sedimentares. Sedimentares. Aí, ó, o aspecto mudou todo, né? Cor, forma de contração.
Rochas sedimentares resultam da deposição de detritos, de outras rochas ou de matérias orgânicas em depressão do relevo terrestre. Então, sedimentares. Tem aqui, ó. O próprio nome até meio que indica, né? Sedimentos, né? Deposição de detritos e outras rochas ou de matérias orgânicas. Rochas ou matérias orgânicas. Em depressões do relevo terrestre. A ação das chuvas. Então essas rochas aqui são as que mais fazem formar vida, né? Vida verde. Ajuda, né? Matérias, depressões, a ação das chuvas e dos ventos dos rios, mares e geleiras sobre o relevo desgasta as rochas da superfície terrestre e gera tal da areia. Esses processos vão formando sedimentos que são transportados para as partes mais baixas do relevo dos mares, lagos e rios. Então, a gente tem aqui, inegavelmente, indícios para evoluções celulares, diferenciações celulares. No processo de formação das rochas sedimentares, os dendritos se acumulam e se consolidam em camadas de estratos. Consolidam em camadas de estratos, né? Sedimentares. Então, olha aí, é basicamente isso daqui, ó, essas imagens aqui, ó. A gente tem uma variação enorme de tipos de agregados, né? Chamado também de estratos. Camadas de estratos. As rochas sedimentares são também chamadas de rochas estratificadas, pois se apresentam em camadas de sedimentos. Sedimentares estratificadas. A formação de petróleo originou-se da deposição de micro-organismos em bacias sedimentares. Então, olha que legal. Petróleo é igual a micro-organismos. É isso mesmo? Em bacias sedimentares. E esses micro-organismos começaram a fazer a metabolização dessas rochas em bacias, desses sedimentos, né? Que legal. Estas podem existir tanto nos continentes quanto nos oceanos. Obviamente, porque o oceano antes era pedra, né? Então vamos lá. Eu vou ver aqui, ó. Tanto em continente quanto oceanos. A deposição dos sedimentos ocorre também por meio de processos químicos como as estalactites e as estalagmites das grutas calcárias. Então, deposição química de sedimentos. O que acontece aqui? Reações químicas dentro das rochas, a partir da dissolução da água das rochas. A gente tem as estalactite e a estalagmite, né? Deposição de calcário.
Ambos são formados por bicarbonato de sódio dissolvido. Estalagmites das grutas calcárias. As estalactites são formas que pendem do teto, e as estalagmites que são provenientes de pingos de água que se acumulam no chão. Ambas são formadas por bicarbonato de sódio dissolvido em água. Bicarbonato de sódio dissolvido em água. Então, é sal, né? Sal dissolvido em água. Estalactite. Então, a química nos mostrou as pedras salinas, né? Nos fez conhecer esses temperos. Estalactite, estalagmite. São exemplos de rochas sedimentares. Vamos ver quais são os exemplos de rochas de sedimentos. Arenito, argilito e carvão mineral. Arenito, argilito e o carvão mineral. Carvão mineral. Vamos ver aqui, ó. Empregado na fabricação de vidros, arenito. Vidros. Argilito, feito de argila, que é empregado na fabricação de tijolos e telhas. Tijolos e telhas. Vamos pôr aqui, argila, né? Porque a gente tem vários outros produtos fabricados de argila. Até mesmo filtros, né? Carvão mineral, que é utilizado como combustível. Excelente. Tá, e essas duas rochas, então, vão dar origem às rochas metamórficas. Então, a gente já dá até para prever o que elas vão nos ensinar. Metamórficas. É o conteúdo que a gente tende a descobrir aqui. Olha só, uma rocha metamórfica. Bem diferente das duas, porém tem uma certa impressão que chamam parte das duas, né? Tem sua origem na transformação de outras rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra. Então, no interior, a gente tem calor, pressão, quando submetido a certas condições de umidade, calor e pressão. E umidade. Esses três elementos, em dada porcentagem, vai ser igual a essas rochas. No interior dá isso, né? mais as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. A rocha A rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. São exemplos de rochas metamórficas: o mármore, o quartzito e o gneiss. O mármore,
que é bastante utilizado na construção de criação de monumentos. Mármore. Quartzo, utilizado para fins ornamentais, e é uma rocha parecida com o mármore, porém mais resistente. Utilizado para ornamentos. E o gneiss, além de ser utilizado na ornamentação, é utilizado também na construção civil. E construção civil. Esse termo aqui eu não entendi, né? Ornamentos. Vamos tentar buscar aqui o que são ornamentos. Ornamentos são elementos decorativos. São adornos que dão imponência, parâmetros de alfaiates de igreja, elementos musicais. Ah, entendi. Então é usado industrialmente para fins de servir ao homem, né? Vamos ver essa aqui, ó. Gneiss. Rocha metamórfica de médio a alto grau. E a partir dessas rochas, né, dos minerais, nós temos a criação, né, a utilização desses minerais para vários componentes no nosso dia a dia. Isso é o que é mais incrível, né? Depois a gente pode falar dos minerais que são substâncias sólidas e homogêneas. Então é como se a gente filtrasse os minerais a partir de processos químicos, físico-químicos, e utilizasse eles a partir da promoção que a gente encontra nas relações que aprendemos, né, com elas. Uma das mais assim mudadas é a condução de eletricidade. Essa, sem sombra de dúvida, fez uma mudança muito grande na sociedade, né? Nós ainda estamos sofrendo com essas mudanças, né? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo para nós continuarmos esses estudos, né? Um abraço para vocês e até o próximo. Fui!